Minhas senhoras, meus senhores, hoje é terça-feira e por isso é dia de mais leituras partilhadas com as histórias de fio a pavio da Biblioteca Afonso Lopes Vieira. E eu não vou descansar enquanto não vos ler o livro todo de lendas e toadas do nosso povo singelo. E por isso espero que gostem do conto que escolhi para vós, que é o conto dos três irmãos. Então vamos lá, os três irmãos. Era uma vez três irmãos, que em tudo se pareciam. Tinham o mesmo porte enxovalhado, idênticas feições nobres, sorrisos francos e semelhantes, e até as suas vozes profundas, cristalinas, se confundiam com o rumor de um rio a correr no meio de um desfiladeiro. Um dia, o rei, cujas filhas estavam enfeitiçadas na torre mais alta do palácio, mandou-os vir à sua presença e disse: Um de vós farei prisioneiro e só o libertarei quando trouxerdes as três coisas mais preciosas que há no mundo. Destarte, minhas filhas, as princesas serão desenfeitiçadas. Os três irmãos logo ali caíram de joelhos ao mesmo tempo e suplicaram ao rei que os deixassem partir, e os três retornariam por sua palavra. O rei, perante aquilo, vacilava. Porém, a rainha, que era astuciosa como uma raposa com crias e mais desesperada do que ave a proteger o seu ninho, disse: O mais velho manteremos prisioneiro, e vós, os dois, partireis, e só tornareis com as três coisas mais preciosas que existem à face da terra, no alto do céu ou no fundo do mar. E assim foi. Ao mais velho arrastaram-no os guardas do rei para as masmorras. E como isto visse, o mais novo, e como animoso, disse: Partamos, irmão. Quanto mais cedo abalarmos, mais cedo voltaremos para salvar o nosso irmão. E montados nos seus alazões, subiram e desceram montes até chegarem a um covo fundo que as raízes de um roble antigo tinham cavado. E no escuro havia uma poça de luz, e no seu meio estava uma donzela. Vestia um vestido singelo e bordava do mais fino linho com uma agulha de ouro, e por linha usava os fios amarelos dos seus cabelos. Bela donzela, se nos desseis o vosso bordado, disse o irmão do meio, e a donzela até estremeceu e alçou os olhos para ele. Eu dar-vos-ia o meu gibão. Graças vos dou, cavaleiro, mas nem o bordado é meu e nem luvo posso dar. Ao ouvirem estas palavras, atentando os dois irmãos, viram que o linho, afinal, era um burel grosseiro, e a agulha de ouro não era mais do que uma agulha de pinheiro, e o fio com que bordava, a bordadeira, era não fina seda, mas uma corda assim muito áspera. E a donzela transformara-se numa velha asquerosa, desdentada e com um grande nariz roxo de frio lá na ponta e as mãos encarquilhadas e muito imundas, muito sujas. Boa mulher, mesmo assim toma lá o meu gibão, disse o irmão do meio, que mais careceis vós dele do que eu. E ao envolver os ombros com o gibão, a velha transformou-se de novo numa linda donzela, e o burel em linho fino, a agulha do pinheiro numa agulha de ouro, o fio de bordar em seda cheia de brilhos. Donzela, que não te prenderam os teus olhos, aqui tens a tua paga, disse-lhe a donzela. Isto dizendo, a donzela entregou ao irmão do meio a agulha de ouro puro e em seguida desvaneceu-se. Puf! Desapareceu, como um sonho ao chegar à alvorada. Os dois irmãos seguiram viagem, subiram um monte muito
muito alto, e lá no cume desse monte muito alto estava uma árvore mais alta ainda, mas uma árvore mais alta do que a torre do rei, e do cimo da árvore vinha uma voz maviosa como o canto da Filomela, mais branda do que o minar de mãe junto ao berço do seu filho. Vinde, vinde, ouviam eles aquela voz. Cá em cima há encantos, há deleites mil e um, tesouros há escondidos, à vista de qualquer um. Continuavam eles a ouvir. Fiando-se de que ouviam, os dois irmãos decidiram trepar a árvore. Todavia, o seu tronco era escorregadio e não conseguiam alcançar senão o primeiro ramo. Porfiaram, mas sem resultados. Subi, subi, meus donzeis, dizia aquela voz doce, mas tentadora. Se tornardes a descer, o feitiço que encontreis, levado para a vossa terra, apresará El Rei. Mas o irmão mais novo viu que não era a avezinha inocente quem lhes falava e porfiava por os tentar e acertou-lhe com uma pedra que a derrubou. Chama, chama agora, dê-me o perro, chama! Exclamava ele. Ergueu-se uma língua de fogo e ribombaram os montes como se de repente estivessem todos a rachar. Quando os dois irmãos abriram os olhos e destaparam os ouvidos, o demo já ia lá longe, a trepar pelas escarpas com os seus pés de cabra e deixando um fedor a enxofre no seu rasto. A avezinha desfalecida abriu o bico e dele saiu um alfinete de prata, que era o cibo da lua. E seguiram eles a viagem dias e noites sem parança, que seu irmão pretendiam eles salvar. Chegaram por fim a um imenso mar e cavalgaram pelas ondas adentro. Das profundezas do mar ergueram-se umas mãos finas e macias e, puxando pelas rédeas do cavalo do irmão mais novo, o queriam consigo levar lá para o fundo do mar. Porém, ele, avisado, pôs-se de pé na estribo e disse assim: viemos de outro reino em busca da coisa mais preciosa que há lá no fundo do mar, e a ela tornaremos. Arreda-te, arreda-te, sua tentadora! As mãos, aquelas mãos que o tentavam agarrar, abriram-se como se fossem uma concha, e da sua palma estava uma pérola perfeita que o irmão mais novo recolheu. Tinham corrido eles o mundo de lés a lés e traziam consigo as três coisas mais preciosas que há na terra, que há no ar e que há no mar. Chegaram, era quase madrugada, à porta do palácio. Pois mais trouxesseis, mais teríeis de trazer, disse o guarda do palácio, que o vosso irmão morrerá se não responderdes às 3 perguntas que o rei vai fazer. Os dois irmãos ficaram muito agastados e, sem querer mais ouvir o guarda, se retiraram para a sua casa. Ora, o do meio, como visse o irmão mais novo muito aflito, disse-lhe assim: meu irmão, não cismes, que às perguntas del rei nós lhes responderemos antes que o galo cante. E, dito isto, voltaram ao palácio. E o rei disse: dá uma volta num dia, muitas voltas dá num ano, mas não dá voltas nenhumas, que é tudo um grande engano. E respondeu o irmão do meio: é o sol, é o sol! E apresentou ao rei a agulha de ouro. Preparava-se o rei. É de prata e não tem brilho, que o seu brilho é ilusão. Deita uma luz muito fria e desmaia se luz lhe dão. É a lua! Respondeu o irmão mais novo, dando ao rei o alfinete de prata. Preparava-se novamente o rei para falar. Numa casinha cresci, pareço coisa de custo, mas o que sou, na verdade, é a resposta a um intruso, disse o irmão do meio. É uma pérola. Dando a pérola ao rei,
caiu de joelhos e disse: É agora! É agora! Agora soltai nosso irmão, que vos trouxemos as 3 coisas mais preciosas cá no mundo e respondemos às vossas perguntas. Mas a rainha tinha outros planos. A rainha disse que haviam de casar com as suas filhas, que desenfeitiçadas eram 3 belas princesas. E casaram. Casaram e foram felizes para sempre. Espero que vocês também estejam muito felizes e até à próxima semana. Beijinhos!